família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo um vídeo aí para o canal nessa quinta-feira, né, gente? Depois de muito tempo sem trazer um vídeo aí mais longo aí nesse formato aqui do meu cenário, né, tradicional, trazendo um vídeo aqui para a gente trocar uma ideia sobre um assunto aí bem pertinente que está rolando aí nessa parada da Copa do Mundo, que é sobre a SAF do Vasco da Gama, sobre assim, a venda da SAF do Vasco da Gama, e algumas informações que andam pipocando por aí na mídia, de alguns influenciadores, de alguns setoristas, entre aspas, vamos dizer assim, né? Mas vamos trocar uma ideia, mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e se inscreva também. Compartilhe, perdão, gente, compartilhe a falta de prática, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para me dar uma força aí no canal, tá, pessoal? Olha só, eu tinha falado que eu não ia trazer mais vídeo longo, porque eu não tenho mais tempo, estou trabalhando fora, então eu não estou me dedicando 100% ao canal, mas abri um precedente aqui para trazer aqui um assunto bem pertinente sobre a venda da SAF do Vasco. Só um aviso antes de mais nada, tá? O quadro Jogos da Minha Vida tá continuando, tá, gente? É porque realmente eu não tenho tido tempo de gravar, mas eu vou gravar em breve aí um vídeo aí sobre o quadro Jogos da Minha Vida, até domingo no máximo, tá? Não vou dar dia daqui recente, não, nem hoje, nem amanhã, até domingo. Até domingo eu vou tentar gravar um vídeo aí para o quadro Jogos da Minha Vida. E outro recado importante, eu tive trocando uma ideia aí com o doutor Sérgio Frias, né? Doutor Sérgio Frias aí, que é um grande benemérito do Vasco da Gama e que já foi até candidato à presidência do Vasco em 2020, aquelas eleições Mandrake lá, né? Que sacanearam o Levenciano. Ele foi o único que ficou do lado do Levenciano naquela história. A gente estava trocando uma ideia no Instagram, talvez eu traga uma live aqui com ele. Talvez, tá? Estou aqui articulando, ver se ele tem um dia ali na agenda dele, que possa casar com um dia também que eu estiver livre, para a gente fazer uma live aqui, para a gente falar de Vasco, tá, pessoal? E tudo que está acontecendo aí. Então, vamos falar aqui rapidamente, pessoal. Olha só, essa parada de Copa do Mundo não se fala de outra coisa além de venda da SAF do Vasco, tá? Pipoca uma coisa dali, pipoca outra coisa daqui, pipoca outra coisa de lá. Então, eu vou trazer duas informações aí do tal do Gustavo Tutinha, o setorista aí, Gustavo Tutinha, que ele fala sobre dois pontos aí importantes sobre a venda da SAF que estavam sendo discutidos, e parece que o Vasco, o associativo, teve uma vitória, né, no entendimento aí com o Marcos Lamáquia. Um ponto é do dinheiro aí de ativos, né, de jogadores, de venda de jogadores, a venda de ativos, no caso do clube, né, que seriam os jogadores vendidos, né, pelo clube, que esse dinheiro fosse reinvestido no próprio futebol. Segundo informações, o Marco Lamarck, ele não queria ter essa obrigação de reinvestir essa grana de venda aí de ativos do Vasco ou de jogadores do Vasco apenas no futebol. Ele queria reinvestir essa grana aí em outros setores também. Porém, contudo, todavia, parece, segundo informações, que o Vasco conseguiu convencer o investidor, o Marcos Lamáquia, a reinvestir esse dinheiro apenas no futebol do clube, tá? Em contratações, em melhorias contratuais, em renovações contratuais de atletas, em melhorias aí de contratos aí de atletas também, se for o caso, valorização, né, de atletas que já estejam no clube, tá? E dessa forma parece que a matéria diz que foi uma queda de braço vencida pelo Vasco da Gama. Só que é o seguinte, o investidor vai ter até 5 anos para reinvestir essa grana no futebol, né? Só que, cara, pensa bem, o contrato da SAF, especula-se, né,
que o acordo aí do contrato aí da compra da SAF do Marco Lamáquia, pelo Marco Lamáquia, no caso, é de 5 anos, tá? Ele vai ficar 5 anos no controle da SAF do Vasco. O acordo do contrato são 5 anos vigentes. Se ele vai ter até 5 anos para reinvestir essa grana de novo no futebol, quando tiver faltando 1 mês para terminar o contrato lá do controle dele na SAF do Vasco, ele pode pegar esse dinheiro e reinvestir lá no final, na hora dele sair, cara. É isso, será que eu estou entendendo errado? Sabe? Então, a matéria diz que o Vasco venceu uma queda de braço com o investidor, mas eu não sei que vitória é essa nessa queda de braço, né? Que eles estão afirmando, porque se tem uma carência de 5 anos para o cara reinvestir essa grana no futebol, da venda dos jogadores, vamos dizer, por exemplo, tá? Um exemplo aqui básico aqui. O Bruno Lopes, tá? Atacante Bruno Lopes da base, que foi reintegrado aos profissionais aí recentemente. Ou então ali o Zuccarello, tá? Vamos supor que o Vasco venda o Bruno Lopes e o Zuccarello, que os dois comecem a despontar no ano que vem, a fazer gol, a performar. O Zuccarello seja um rei de assistências ali no Campeonato Brasileiro, o Bruno Lopes artilheiro e coisa e tal. Vamos vislumbrar esse mundo maravilhoso, né, de Alice no País das Maravilhas, né? Então, aí o Vasco pega e vende cada um ali por 100 milhões de euros, tá? Um exemplo. O Vasco pega e consegue cifras milionárias em cima do Bruno Lopes e do Zuccarello, tá? A grana que entrar, o Lamáquia, né, possível investidor, vai ter que reinvestir tudo no futebol. Se ele segurar essa grana aí, o contrato, vamos dizer, ele assina o contrato hoje, 2026, o contrato tem vigência até 2031. Se ele segurar essa grana e reinvestir essa grana no último mês de 2031, vamos dizer que o contrato vai até dezembro de 2031, ele pega essa grana e reinvista no futebol só em novembro de 2031. Ele não vai poder pegar esse dinheiro da venda do Bruno Lopes e do Zuccarello e fazer outra coisa, em vez de reinvestir no futebol, né? E depois ele vai arrumar essa grana aí da venda do Bruno Lopes e do Zuccarello lá em 2031 para colocar de volta no clube. Ele não vai poder fazer isso? O que me garante que ele não vai poder fazer isso, gente? Então fica uma coisa meio que, sabe, subentendido, vamos dizer assim, né? Fica uma coisa meio que subentendido, né? Outra coisa, outro ponto, né? É sobre as dívidas do clube. Parece que o Lamáquia não vai ter obrigação de colocar dinheiro novo para pagar as dívidas do Vasco da Gama, que já estão aí vigentes, e as dívidas também que estão na RJ, né? Ele vai seguir o fluxo do jeito que foi acordado lá na RJ. As dívidas fiscais também ele vai negociar com a Fazenda Nacional, com a Receita, e vai ver a melhor maneira de pagar de maneira parcelada. A única diferença é que terá uma garantia de caso assim, caso o Vasco da Gama, caso a SAF do Vasco, né, não consiga arcar com as dívidas, caso falte dinheiro para pagar as dívidas vigentes, aí sim o Marcos Lamáquia vai vir com uma diferença que tiver faltando para pagar essas dívidas, ele vai ter que entrar com um aporte da diferença que tiver faltando para ter que pagar essas dívidas aí do clube para deixá-las em dia. Então, tipo assim, o Marcos Lamáquia, ao comprar a SAF do Vasco, ele vai ter que botar o patrimônio dele ou algum patrimônio como garantia, né, para o pagamento dessas dívidas. E se ele vai ter a obrigação de pagar, de deixar essas dívidas em dia. Ele não precisa colocar dinheiro novo para pagar, mas ele vai ter a obrigação de pagar essas dívidas em dia e deixar essas dívidas em dia, né? Então ele vai pagar as dívidas do Vasco com o recurso do clube, com as receitas que entrarem no clube. Aí, dessa forma, ele vai ter que arrumar bons patrocinadores, ele vai ter que arrumar boas maneiras de investimento no Vasco, vai ter que arrumar formas aí do Vasco ter investimentos aí grandes, aí, milionários aí,
Eu não sei de que forma que ele vai fazer, com patrocinador, com investidores, ou seja lá de que forma for, né? Para que ele possa deixar as dívidas em dia, para que ele possa estar em dia com os compromissos do Vasco, tá? E se faltar dinheiro para pagar a dívida, ele vai ter que completar, ele vai ter que chegar com um dinheiro novo, ou com o dinheiro dele e complementar essa diferença para não deixar de pagar as dívidas que tem aí que pagar, principalmente da RJ, as dívidas fiscais e tudo mais, tá? Então, são duas informações aqui que estão pipocando por aí nas redes sociais sobre a venda da SAF do Vasco, que eu ia fazer vídeo curto, mas decidi fazer aqui um vídeo mais detalhado para explicar para vocês, né? É o que estão dizendo, né? As duas fontes são desse Gustavo Tutin aí, é o que estão especulando, é o que estão dizendo, e vamos aguardar, tá? Agora, só para finalizar, tem uma notícia aí do Pedrinho, ó, do Felipe Coutinho, né? A informação de que o Felipe Coutinho parece estar treinando, né? Apareceu fotos dele aí treinando aí, inclusive com um preparador físico que pertence aí até mesmo à comissão técnica do Vasco da Gama. E parece que o Felipe Coutinho tem conversado frequentemente com o técnico Renato Gaúcho. Então, estão especulando aí uma possível volta do Felipe Coutinho. Eu acho que essa fonte aí, se eu não me engano, acho que é do tal do Eduardo Ferrarese, alguma coisa agora eu esqueci de quem é a fonte, cara, desculpa, mas eu não me lembro de quem é a fonte, tá? Mas enfim, diz que parece que o Coutinho tem conversas frequentes com o técnico Renato Gaúcho e pode ser que ele volte ao Vasco da Gama. Parece que ele já está pegando uma forma física melhor, uma forma física para poder atuar, para poder jogar pelo Vasco da Gama, para poder jogar por um clube, no caso, né? Voltar a jogar por um clube. Cara, eu vou ser sincero para você, cara. Eu acho que deu, tá? Eu acho que, pô, o Coutinho, ele tem um talento, a gente reconhece, é um craque. Mas, cara, o problema é a preparação física dele, o preparo físico dele. O Coutinho, ele tem acho que 33, 34 anos, mas parece que ele carrega um saco de cimento nas costas. Ele não consegue dar intensidade numa partida, ele não consegue, sabe, ser mais agressivo numa partida, nem ofensivamente, nem defensivamente. Defensivamente, muito menos. Ele não marca. Ele não é um jogador voluntarioso que vai ali, marque, ajude na recomposição, né? Ele é um jogador de armação, para jogar livre, mas nem muitas vezes nem assim ele consegue performar direito. E se ele voltar para o Vasco, o Renato vai ficar naquela iminência de escalá-lo todos os jogos, cara. Sabe? Não vai deixar ele no banco, ele não vai gostar também de ficar no banco. Eu, sinceramente, cara, eu não sei se é uma boa não, tá? E se tiver um jogador jogando e rendendo mais do que ele, esse jogador vai ter que ficar no banco para ele ser titular, para ele ser escalado todo jogo. Então, sinceramente, eu não sei se eu concordo muito com a volta do Coutinho, não, tá? Essa é minha humilde opinião. As informações são essas, depois de muito tempo voltando com um vídeo aí tradicional. Desejo a vocês aí uma quinta-feira abençoada. Fiquem com Deus, fiquem de olho nos vídeos curtos aí, tá? Saudações vascaínas e eu fui.